Podcast Mundo Indefinido. Episódio 7, Travel Inspire e a conversão de uma carrinha em casa. Olá, quero-te dar as boas-vindas ao 7º episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e neste podcast falamos sobre viagens. No episódio de hoje eu estou à conversa com a Andreia e com o Luís, que fizeram a conversão de uma carrinha em casa. Basicamente pegaram numa carrinha e transformaram na sua casinha. E têm andado a viajar a ir por Portugal com ela e vão se lançar ao mundo. Estive a falar com eles sobre esta conversão e na verdade houve assim um pequeno problema porque eles estavam num parque de campismo, a internet não era muito boa e o que é que acontece? Há partes da conversa que ficaram perdidas no meio da rede, que ficou perdida. Eu na altura esqueci-me de lhes pedir para gravarem o áudio deles, apenas fui eu a gravar, se me tivesse lembrado provavelmente o áudio estaria melhor, mas dá perfeitamente para se ouvir a conversa e as coisas que se perderam pelo contexto consegue-se perceber tudo. Enfim. Espero que gostes desta minha conversa com a Andreia e com o Luís e boas aventuras! Olá Andreia e Luís! Olá! Então, onde é que vocês estão neste momento? Nós estamos neste momento no Parque Campismo de Mondinho Basto. Okay. Boa! E para quem não vos conhece, querem se apresentar? Eu sou o Luís. E eu sou a Andreia. Eu vou tentar resumir bastante, porque eu normalmente alongo muito, mas pronto, eu emigrei para a Alemanha em 2012, depois de ter concluído a minha licenciatura em Engenharia Mecânica. Estava a tirar um mestrado e estava a trabalhar numa empresa da área de refrigeração industrial, que era a que eu queria, e pronto, estava a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Estava a trabalhar num estágio profissional lá nessa empresa, mas pronto, não me estava a agradar nem uma coisa nem outra, portanto, nem o mestrado nem o trabalho. Então, o meu sonho sempre foi viajar para fora. Comecei a enviar muitos currículos para fora e houve uma empresa alemã que me contactou para uma entrevista. Pronto. Mais tarde emigrei para lá, eles gostaram de mim e fiquei lá durante 5 anos. A Andreia juntou-se 3 meses depois. Exato. Deu a ter chegado lá. Passado esses 5 anos, nós decidimos voltar. Foi aí que nós começámos, demos início ao nosso projeto. Decidimos voltar, mas para o projeto que nós estamos agora a fazer, que foi transformar uma carrinha e viajar durante um par de anos pela Europa e isso decorrer pelo mundo. E de onde é que surgiu essa ideia de converterem uma carrinha em casa? Nós já tínhamos algumas ideias na Alemanha, queríamos fazer alguma coisa a dois, um projeto a dois. Portanto, não estávamos a ver nem um nem outro nas áreas onde estávamos, à espera da reforma, por assim dizer, trabalhar ali 40 anos, eu estava a trabalhar no escritório, pronto, não me via a fazer isso. Apesar de gostar, não era aquilo que eu pretendia. Tinha sempre aquele receio de chegar a uma certa idade e ter medo, de ter aquela ideia de, ok, não fiz aquilo porque tive medo. Então, eu comecei a fotografar em 2013, nas nossas viagens, e a minha fotografia, pronto, começou a desenvolver-se, eu comecei a gostar cada vez mais e vi que podia viver a partir disso, se trabalhasse bastante e se tivesse o tempo. Então, propus à Andreia, foi na Áustria em 2016, propus viajarmos a tempo inteiro, pouparíamos algum dinheiro para viajar, pronto, essa foi a ideia. A ideia inicial era viajarmos com mala às costas, Sim. Mas seria muito complicado na área para trabalharmos com o computador, com as câmaras, carregar esse material todo, todos os dias, então a ideia foi uma carrinha. Transformar uma carrinha. Nós desde o início que quisemos transformar uma, porque queríamos uma coisa mesmo que fosse ao nosso gosto e que fosse personalizado e com todo o conforto possível para nós podermos viver lá dentro, portanto nós decidimos sem dúvida que essa era a melhor opção, transformar uma. E eu estava a pensar, porque portanto, vocês arranjaram uma carrinha normal, não é? E transformaram, não é? Porquê que chegaram a pensar sequer em pegar numa autocaravana ou algo assim do género e fazer a vossa personalização lá, ou foi logo a carrinha desde o início? Por acaso foi logo a carrinha desde o início, nós inspirámos muitas outras pessoas que têm o mesmo estilo de vida, então eu acho que nós nem pusemos em hipótese a comprar uma autocaravana, nós quisemos mesmo ser nós a fazer uma coisa destas, então... Sim, o principal objetivo era mantermos um bocado longe dos olhares alheios, portanto uma carrinha que não desse nas vistas. E esse tipo de carrinhas é um bocado caro e também não há tanto no mercado português, e mesmo no estrangeiro. Isso
vimos que o valor a dar por uma carrinha dessas que fosse mais velha e que não estaria ao nosso gosto, preferíamos nós investir o nosso dinheiro numa coisa que gostássemos, aprenderíamos muito a fazer a transformação, porque nós não sabíamos fazer praticamente nada, só sabíamos montar um móvel do IKEA, e mesmo assim... E mesmo assim, não é? Que às vezes aquilo, uma pessoa bem que vira o papel e não fica tudo ao contrário. E pronto, essa foi a ideia, era mesmo transformar uma carrinha à nossa maneira, não queríamos aquelas autocaravanas que dá logo nas vistas. Ter uma carrinha destas permite-nos muitas coisas, permanecer incógnitos em muitos sítios. Sim. Eu vi os vossos vídeos no YouTube, onde vocês documentaram toda a transformação da carrinha. E já agora deixo aqui o convite para depois quem quiser ir ver, eu vou deixar na descrição do podcast. Muito obrigado. E nesse processo, portanto, vocês demoraram, acho que foi 7 meses, mais ou menos, não Sim. foi? A fazer a conversão. Exato, sim. E a trabalharem na carrinha o tempo inteiro, não foi? Sim. Sim, nós voltámos em novembro. Nós voltámos para Portugal em novembro de 2017. Depois houve todo o processo da compra da carrinha, da entrega do projeto no IMT, isso levou-nos algum tempo. Nós começámos efetivamente a transformação em abril de 2018 e depois sim começámos a trabalhar a full time na carrinha, a fazer a conversão. Foi um trabalho duro, podemos dizer. Sim, tivemos que aprender quase tudo, houve muitos erros, muita coisa que teve de ser refeita, depois havia dias em que, prestações, em que tínhamos de tirar um dia fora, mas pronto, é um processo longo, mas com alguma paciência ou com querer, chega-se lá. Sim, eu acredito que como vocês tiveram a oportunidade de conseguir fazer a tempo inteiro, não é? Como vocês disseram, se calhar é um bocadinho mais fácil, porque imagina uma pessoa que vem do trabalho super cansada e depois ainda está a trabalhar na carrinha, teria demorado muito mais tempo, se calhar, do que aquilo que vocês demoraram mesmo assim, não é? Exatamente. Exato, nós por acaso temos um casal amigo que está também a fazer um projeto idêntico e eles estão já há cerca de 2 anos a transformar a carrinha deles, porque não fazem a tempo inteiro. Portanto, é um trabalho que leva mesmo muito tempo, nós não tínhamos essa noção, porque pensávamos que íamos fazer em 3, 4 meses e realmente é uma coisa que leva bastante tempo. Sim, pelo que eu vejo, acho que toda a gente pensa, é ingênuo, quem nunca fez também não sabe o tempo que leva. Nós pensávamos 3, 4 meses no máximo, tudo leva o seu tempo, o projeto, nós fizemos o nosso próprio projeto, pode-se pedir a alguém, mas como eu sou engenheiro mecânico, pude fazer o projeto e entregar. E isso levou-me um mês, nunca tinha feito esse tipo de projeto, depois a transformação, também tivemos de aprender muita coisa, depois havia materiais ou não tínhamos que ir comprar, mesmo que nós programássemos tudo muito bem, havia sempre alguma coisa que nos levava algum tempo a mais. Luís, achas que a tua formação em engenharia mecânica ajudou na construção da carrinha? Há alguma coisa? Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu trabalhava na parte de refrigeração industrial, trabalhava também com água, e essa parte da canalização ajudou-me bastante, toda a parte do projeto. A eletricidade também ajudou-me um bocadinho, mas aí tivemos a ajuda de um primo da Andréa, que é da área, e aí sem ele acho que não teríamos conseguido fazer essa parte elétrica, mais a parte da bateria, do inversor, essas partes mais complexas. A parte das lâmpadas foi fácil. Mas sim, ajudou-nos sem dúvida, porque parte do projeto, nós quando fizemos o projeto, nós já tínhamos a ideia de como iria ser a carrinha, mas no projeto, no desenho que eu fiz, é que nós medimos tudo e sabíamos o que é que iríamos construir, onde iríamos construir, e isso ajudou-nos bastante depois na construção, porque já tínhamos essa parte de linha. E quem não tem essas bases, esses conhecimentos, acham que consegue fazer sozinho? Quer dizer, procurando na internet ou vendo assim... Sim, claro que sim, nós conhecemos muita gente que já transformou por eles próprios, apesar de não poderem, por exemplo, o projeto, qualquer pessoa pode fazer, o desenho em si, mas depois precisa da assinatura do engenheiro em que assine o termo de responsabilidade, em que ele é responsável pela, que a carrinha está conforme a legalização e isso tudo. Pode ser, estava aqui a pensar nessa questão do engenheiro, pode ser um engenheiro qualquer ou tem de ser um engenheiro específico? Tipo, tem que ser um engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico mesmo. Ok, sim. Pois. Sim, eu estava a pensar, porque não podia ser, por exemplo, a minha profissão, o curso que eu tirei é Engenharia Informática, e não estava a ver, quer dizer, não vou assinar nada. Não, porque no projeto, por exemplo, tem que se calcular o peso estimado da carrinha, peso por eixo da carrinha, tem essas partes que são da mecânica. Apesar de, se calhar, por exemplo, o engenheiro civil também, se calhar, lidar com essas cargas, mas se calhar não, legalmente, se calhar não pode. Acho que é só mesmo o engenheiro mecânico, pelo que percebemos. Mas também é assim,
todos, por exemplo, se alguém comprar uma carrinha, os desenhos da carrinha já estão disponíveis na internet para comprar, portanto é bastante fácil. Se calhar é só pegar nesses desenhos e depois ver mais ou menos o que é que cada um quer dentro da carrinha. Depois, para a entrega do projeto no IMT, que é preciso efetivamente a assinatura do engenheiro e a preencher o formulário do IMT. Sim, e a parte do cálculo, que também, pronto, que aí já é mais complexo, se calhar nem toda a gente consegue fazer, mas há pessoas que fazem, na internet é fácil de pesquisar por pessoas que fazem esse tipo de projetos ou por empresas. Sim, sim. Pois, eu estava a pensar, porque de facto fazer isso sozinho deve ser fácil, porque implica mesmo muitas coisas. Vocês têm painéis solares em cima da carrinha, não é? Sim. Como é que vocês escolheram os painéis solares? Eles são super fininhos, eu estive a ver nos vídeos e aquilo é uma coisinha mesmo fininha. Aquilo funciona mesmo? É que olho para aquilo e fico a pensar se funciona mesmo. Sim. Funciona e está bem fixo. Até agora não tivemos problemas. Assim, nós fizemos muita pesquisa, realmente, como eu disse há pouco, nós vimos muitas outras carrinhas, muitos outros projetos e vimos quais eram mais ou menos os melhores materiais que nós podíamos escolher para a nossa carrinha, qual a melhor bateria, os melhores painéis solares. Tu realmente é preciso alguma pesquisa e essa pesquisa eu acho que qualquer um pode fazer, não é? Quer dizer, essa pesquisa não é fazer publicidade, mas nós escrevemos um e-book onde falamos da transformação. Exato. Mas pronto, nós também já sabíamos o que é que iríamos usar em termos energéticos, portanto o frigorífico, os computadores, lâmpadas e isso tudo, e depois é fazer o cálculo dos painéis solares, portanto quantidade é que é preciso, e se calhar com um extra, não é? Porque no inverno, por exemplo, não há tanto sol. Aqui em Portugal até houve algum sol, mas, por exemplo, mesmo um dia inteiro de sol, o que nós produzimos no inverno, no máximo, produzimos agora em apenas 4 horas ou 5 horas. No verão, em que não temos tantos problemas. Mas pronto, essa parte foi toda calculada e já foi pensado. E também depende muito das necessidades de cada um. Nós, por exemplo, precisamos de mais energia para cozinhar, para carregar computadores. Se calhar uma pessoa que esteja só a passar férias dentro da carrinha não necessita de tanta energia, portanto, não necessita de tantos painéis solares. Exato, só para carregar os telemóveis ou assim. Sim, e a máquina, não é, Luís? As coisas que vocês para fazerem os vídeos e as fotografias também. Pois, exato. Todo o material. Sim, é muita coisa para carregar. Sim. Muita coisa. Olha, eu estive a ver nos vossos vídeos que vocês têm a cama que depois se transforma em mesa, certo? E eu pus-me a pensar, vocês desmontam e montam aquilo todos os dias. Era esse o objetivo. Era a nossa ideia, a princípio. Mas nós começámos a perceber que nós não passamos assim tanto tempo dentro da carrinha. E então isso quer dizer que desfazer a cama não faz tanto sentido, porque passamos tão pouco tempo lá. A única coisa que nós precisamos é para comer às vezes, nem tanto para trabalhar. Ou para receber pessoas, às vezes. Ou sim, para receber visitas. Na vossa salinha. Exato. Olha, dá para lá 6 pessoas, não é? Ao todo. Sim, dá. Boa, mesmo assim. Mas dá. E então, nem todos os dias desfazemos a cama, porque não vale a pena, não sentimos essa necessidade. Não nos arrependemos disso, porque é um espaço bastante versátil. Sim. Por exemplo, se nós quisermos receber pessoas, nós podemos receber. Se nós quisermos um espaço para trabalhar, temos um espaço para trabalhar. Portanto, é bom ter um sítio assim versátil num espaço tão pequeno, não é? Porque precisamos de... Sim, dá-nos a flexibilidade. Mas essa parte de fazer e desfazer a cama durou 3 semanas. As primeiras 3 semanas de viagem, depois começámos a perceber, ok, nós vamos aqui, estávamos no inverno, vamos trabalhar ou ir ao McDonald's, vamos trabalhar ou ir à biblioteca. Sim. Para que é que vamos estar a fazer, desfazer, se depois vimos cansados, às 11 da noite, estar a fazer outra vez a cama, para desfazermos umas horas depois. Então começámos a ver, às vezes até dá para trabalhar em cima da cama, exato. Não dá tanto jeito, mas às em certas coisas... Deitados. Exatamente. Sim, pronto, era isso que eu estava a pensar, porque quando eu vi, comecei a pensar, bem, são todos os dias, quando acordam, desfazem, e depois voltam a fazer à noite, acaba por ser muito cansativo. É uma chatice, é. Se nós tivéssemos uma carrinha maior, talvez teríamos uma cama fixa e depois um sofá com uma mesa. Mas como a nossa carrinha é assim mais compacta, foi desta forma que nós conseguimos fazer melhor. Sim, já houve pessoas a perguntar-nos, mas isso não dá tanto trabalho fazer a cama. Está bem, mas todos os dias fazer e desfazer e depois vir cansado à noite é realmente um bocado... Dá trabalho. Um bocado trabalhoso. E vocês estão aí a viver nesse espaço, que é o tamanho de uma carrinha, não é? Vocês não ficam assim fartos um do outro? Eu acho que não, porque nós já vivemos na Alemanha durante 5 anos. Nós estávamos os dois
praticamente juntos todos os dias. Nós não tínhamos assim uma vida social que tivéssemos fora, tínhamos cada um obviamente o seu trabalho, mas passávamos muito tempo juntos. Eu acho que isso ajudou bastante a desenvolver a nossa relação e então damos-nos muito bem, mesmo num espaço pequeno, não há muita discussão. Não. E eu acho que, pronto, não é assim uma coisa difícil. Discussões há sempre, porque há pontos de vista às vezes diferentes, mas não é assim nada que não se passe, e não é assim nada de grave, não acontecem tantas vezes. As maiores divergências às vezes é com o trabalho ou assim, mas não é nada grave. Nós damos super bem, claro que todas as pessoas são diferentes, mas temos a mesma perspectiva da vida, dos objetivos. Por exemplo, nas viagens nós não há assim um momento em que nós dizemos não vamos àquele lado porque um quer ir e o outro não quer, não. Nós aí gostamos das mesmas coisas e isso tem sido super ajuda fácil. Bastante ter assim os mesmos gostos. Exato. E os mesmos objetivos, ajuda bastante nesta situação. Porque nós antes de termos a relação já éramos amigos há muito tempo e acho que isso ajudou. Antes de sermos namorados e isso, já éramos amigos de longa data. Então... Pois, isso sem dúvida que facilita, não é? O que eu estava a pensar era, por exemplo, imagina, vocês numa casa, se estou farto de te aturar, vais para outra divisão, percebes? Na carrinha não dá propriamente para fazer isso, só se fecharem na casa de banho. Mas... não dá muito jeito. Não dá muito jeito. Não, por exemplo, às vezes nós também temos os nossos momentos sozinhos. O Luís vai fotografar, eu fico dentro da carrinha, então gerimos mais ou menos assim. Sim, o Luís vai fotografar de manhã e a André está a dormir. Também. Então fica com a caminha toda só para ela. Exatamente. Mais ou menos. Agora com o tenho cão, que dividir. Pois. Sim, como é que vocês agora estão os três na carrinha? Como é que se processa toda essa logística? Com o cão? Ou... Sim, com o cão. Sim, o cão também foi uma novidade para nós, é muito recente, nós encontramos-lo no Douro. Nós estávamos a fazer o Douro, parámos a carrinha. Sim, não foi no meio do rio, foi na região do Douro. Na região do Douro, sim. Na região do Douro, parece lá a nadar no rio e... Não, pronto. Nós estávamos assim no meio do nada, parámos a carrinha porque nesse dia estava muito calor e parámos para descansar e quando parámos a carrinha o Luís saiu e ele veio logo ter connosco, então nós não conseguimos deixá-lo para trás porque obviamente nós vemos muitos cães abandonados, muitos cães e gatos e animais abandonados em Portugal e isso é uma realidade um bocado triste. Não podemos trazer todos, o texto realmente tocou-nos um bocadinho e então acabámos por ficar com ele. Sim, as nossas famílias sempre tiveram animais abandonados, então nós por isso sentimos um carinho especial. Às vezes é um bocado complicado, como a Andrea disse, ver alguns e não poder fazer muito, mas este aqui estava mesmo perdido no meio do nada e... Como eu disse, foi uma novidade para nós, não estávamos de todo a contar com isto, mas... Por acaso temos muita sorte porque ele porta-se super bem, está-se a adaptar super bem dentro da carrinha, não ocupa muito espaço, porque ele vai para o cantinho dele e não chateia ninguém quando nós estamos os três lá dentro. Temos que ter, obviamente, uma preocupação porque se tiver muito calor não podemos deixar lá dentro. Deixar lá dentro, claro. Se saímos, deixamos-lhe sempre a porta aberta para ele poder circular à vontade, não podemos estar muito tempo fora também. Pronto, é uma responsabilidade diferente do que quando estávamos sozinhos, mas sim, eu acho que já não imagino como era antes. É engraçado porque já não me lembro bem como é que era antes de ter Quando eram só vocês os dois e não tinham aí esse bichinho com vocês. Mas foi uma fácil adaptação. Sim, ele adaptou-se a nós e nós adaptámos a ele. Ele adora a van life, ele agora de viagem vai com a cabeça de fora, a apanhar o vento. Ele adora andar de carro. E nós gostamos de dizer que ele tem quase a personalidade de um gato, que ele é um bocado independente. Ele, às vezes não quer nada, mete-se no seu cantinho, não chateia ninguém. Às vezes depois quer um bocado de atenção e pronto, lá vem a nós pedir festas, mas ele não dá muito trabalho. Ele é um bom cão. Sim, é super bem comportado, portanto, somos uns sortudos. Sim. Sim, ainda bem que o encontraram, não é? Acho que ele também deve ter ficado muito contente de agora ter uma casa, mesmo que não seja uma casa convencional. É uma casa sobre rodas. Ele adora. Andar a passear de um lado para o outro, que é ótimo. Olhem, e estava aqui a pensar, porque há bocado tinha falado de fecharem-se na casa de banho e estava-me a lembrar exatamente dessa questão da casa de banho, não é? Eu sei que vocês, tudo que eu vi nos vídeos, vocês têm uma sanita. Exato. Sim. Como é que isso funciona? O que é? A parte da sanita ou a parte do banho? Da sanita. Para já. Depois podemos ir ao banho. Em algumas autocaravanas, nós vemos que as sanitas são postas dentro da cabine de duche. Só que, pronto, este tipo de casas de banho são casas de banho químicas, são sanitas químicas, perdão, em que
é quase como uma pastilha aquelas da máquina de lavar louça, mete-se para um tanque lá em baixo, mete-se um bocadinho de água e pronto, isso o que vai fazer? Vai desfazer tudo o que vai para lá e fazer com que não haja muitos maus cheiros. Depois é uma sanita normal, em que tem uma parte para assentar e depois tem um autocolismo, em que é um autocolismo com um botãozinho ou com um diafragma, não sei bem como é que ele se chama, em que se puxa e pronto, a água vai lá para baixo. E pronto, essa é a parte da sanita. Mas, como eu estava a dizer, em algumas autocaravanas essas sanitas estão dentro da cabine de duche. Mas essa sanita tem duas partes, em que a parte de baixo é uma cassete e depois fica muito pesada, não é? Aquilo tem cerca de, não sei, 20 litros talvez, não sei. Sim. Essa cassete teria que ser retirada dentro da cabine de duche. E então o que é que eles fazem? Eles fazem um recorte na parte da chapa da carrinha e retiram da parte de fora. Nós, como queríamos permanecer anónimos, tivemos de meter essa sanita de fora, o que até acabou de facilitar também na construção da casa de banho. E pronto, então essa sanita está sobre uma placa com umas rodas, em que é só deslizar para fora e para dentro da sua cabine, em que tem lá uma portazinha a fechar, e depois é fácil de despejar. A parte da cabine de duche, pronto, é uma cabine de duche um bocadinho apertada, é verdade. A Andreia acho que é ok, eu tenho que me dobrar um bocadinho. Mas estamos muito orgulhosos porque as outras pessoas também têm carrinhas e que transformaram, ficam fascinadas quando olham e pronto, é revestida a PVC e depois quando estamos a banho temos um tanque lá em baixo em que metemos um tubo ao ralo, é um tanque com rodas e depois esse tanque com rodas, se tivermos sítio onde despejar a água, despejamos. Se não, metemos dentro da carrinha e depois quando tivermos um sítio onde despejar as águas, despejamos. Está a dar sinal de vida. E, portanto, vocês tiram e despejam e só podem despejar nos parques de campismo? Há estações de serviço específicas, como é uma sanita química, também há outros tipos de sanita de compostagem, chamada de composto, não é? Sim, compostagem. Neste caso, a nossa é química, temos que despejar mesmo em sítios, em estações de serviço onde tem esse tipo de despejo e é super fácil. É como uma sanita normal, só que temos de ter esse cuidado de despejar regularmente em certos sítios. Sim, não é nada demais. Mas pronto, como a Andrei estava a dizer, não é só em parques de campismo, há muitas estações de serviço espalhadas pelo país, sim. Por exemplo, os Intermarchés têm bastantes. E pois é gratuito, é sempre sim, gratuito. Quase sempre gratuito, sim. Depois há outras estações também dos municípios que têm, e nós encontramos isso através de uma aplicação que é o Parque Fortnite, em que é muito conhecida entre o pessoal que viaja de carrinha, em que nós encontramos estes sítios e já sabemos que, pronto, de semana a semana, ou 5 em 5 dias, temos que encontrar um sítio desses para despejo. A parte do banho é mais fácil de despejar, porque caso encontremos uma sarjeta ou assim, poderá teoricamente ser despejada aí. E ainda melhor, se conseguimos ter shampoos e gel de banho biodegradáveis, então aí pode ser em qualquer lado. Nós ainda não temos, mas tendemos no futuro. Sim. E a água, portanto, estavas a dizer que tem assim um contentor, não sei muito bem qual é que é o nome, onde tem a água para o banho, pois ela é aquecida ou não? Pois, essa é aquela parte difícil. Pois, isso, na parte do projeto, há um dispositivo em que é um bocado caro e pareceu-nos um bocado complexo de instalar, em que ele está ligado ao tanque de combustível da carrinha e depois aquece a água através da queima desse combustível. Pronto, pareceu-nos um bocado caro e de difícil instalação, para além do espaço que ocupava na nossa carrinha pequena, que já estava limitada de espaço, e então decidimos não instalar. E a nossa ideia foi, como temos um tanque pequeno de água para o banho, são 18 litros, dá quase para os dois, decidimos então, parte dessa água aquecemos no fogão e depois misturamos com água fria e dá uma água, pronto, não é quente, mas é morna. A realidade é que é quase fria. Mas eu sinceramente não me importo, até acho que faz bem à pele, sim, água fria. Agora no verão é menos complicado, está bem tomar banho de água fria, mas no inverno realmente... A parte de lavar a cabeça é complicado. Lavar a cabeça é complicado porque a água nunca fica realmente quente, mesmo que a gente faça a mistura de água quente e água fria. Nunca fica realmente quente, custa um bocadinho, mas acho que já nos habituámos. Sim. Eu acho que é tudo uma questão de hábito e adaptação. Sim, portanto, acho que quem vive este tipo de vida tem que ser às vezes um bocadinho flexível em algumas partes. E vocês também podem aproveitar, não é? Quando estão em parques de campismo ou em sítios assim que normalmente têm casas de banho, podem aproveitar para tomar um banho quentinho lá se precisarem. Raramente acontece. Sim, não é? Esta é a primeira vez em 7 meses que estamos num parque de campismo. No parque de campismo. Nós não costumamos usar parques de campismo, normalmente usamos estacionamentos. Pronto, nós sim, estradas com menos circulação. Ficamos em qualquer lugar, normalmente não usamos parque de campismo, por acaso estamos neste e agora está calor e não precisamos de água quente, mas
quente. Exato. Mas pronto, normalmente isso não acontece. Há também casas de banho públicas, em algumas cidades, raramente se encontra, Sim. mas algumas cidades têm casas de banho públicas que têm água quente e são gratuitas, portanto... Renontes também para aí umas 3 ou 4 vezes durante a viagem. Sim, mas foram poucas que nós encontramos. Mas pronto, eu acho que no geral tomamos banho de água fria e já nos estamos a habituar. Sim, também acho que com o tempo depois uma pessoa já se habitua, não é? Sim, sim. Sim. Vocês têm, eu já não me lembro, vocês têm eletricidade e também têm gás? Nós não temos gás, isso foi algum requisito inicial em que não queríamos ter gás, não queríamos aquela preocupação de termos o gás desligado ou não, isto vai arder tudo, todo o nosso equipamento vai aqui acontecer uma explosão. Claro que pronto, não é preciso muito medo porque todas as cabines têm. Exato. Mas achámos, como não éramos nós a instalar, não queríamos que ninguém fizesse esse tipo de instalação, achámos o melhor escapar do gás. Mas temos uma pilha pequena, camping gás, em caso de emergência, porque nós temos um fogão elétrico. Não é muito aconselhado ter, porque requer muita energia, consome muita energia e dá um bocado de cabo da bateria, é verdade. Mas até agora estamos muito contentes com essa solução elétrica, mas recentemente descobrimos, por exemplo, um fogão que funciona a álcool, desnaturado, e que esse tipo de álcool não é explosivo e pronto, é uma boa alternativa para quem não quer gás e pronto, e também não quer a parte elétrica. Vocês depois, vocês tiveram esses 7 meses em que tiveram a fazer a preparação toda da carrinha, depois fizeram uma primeira viagem de teste, certo? Sim. Certo. Houve assim alguma coisa que perceberam que tivessem de mudar ou que deviam ter feito de maneira diferente nessa viagem? Foi útil terem feito essa viagem? Já foi há muito tempo, foi há pequenas coisas que precisavam de ser alteradas. Nós, por exemplo, nós temos várias maneiras de carregar a bateria solar, que é a bateria da paz da carrinha. Podemos carregar a partir dos painéis solares, podemos carregar a partir da bateria da frente, só em andamento, portanto temos um dispositivo em que aquilo aciona quando a bateria está ligada, quando a carrinha está ligada, durante a noite aquilo vai descarregar durante o dia, quando a carrinha está parada, e isso é de evitar. E ainda podemos carregar através de carregamento externo, que é um adaptador em que nós, por exemplo, em parques de campismo, podemos carregar. Não o utilizamos muitas vezes, raramente o utilizamos, e pronto. Isso foi uma das coisas em que nessa viagem de teste a parte de carregamento da bateria principal, a bateria atrás não estava. Então tivemos alguns problemas energéticos. Sim, ficámos sem eletricidade. Muito rapidamente, era no inverno ainda por cima, e tivemos de utilizar o gás. Sim, mas tirando isso, acho que não foi assim nada, foi só a parte da eletricidade que pois, foi já não preciso lembro muito bem, acho mudar. Que sim. De resto correu tudo super bem. Mesmo depois de iniciarmos a viagem, houve algumas modificações que nós fomos vendo, porque só com a experiência e só ao longo da viagem é que nós vamos percebendo o que é preciso, o que não é preciso. Houve muita coisa a cair durante a viagem. Sim, já houve muitas desgraças dentro da carrinha. Agora praticamente já não acontece nenhuma porque já sabemos o que é que cai, o que é que está mais instável, o que é que temos de tirar da prateleira, havia certas coisas. Sim, mas eram pequenos pormenores. Pequenos pormenores, puxadores ou assim, ou certas coisas. Por exemplo, as gavetas da cozinha não estavam presas, estão em andamento, aquilo abria tudo, partimos de louça. Sim, copos, acho que partimos para uns 4 copos. Sim, partimos muitos copos. Pratos também já caíram. A sanita também, como nós fizemos umas rodinhas para ser mais fácil entrar e sair, também saía em andamento, portanto isso foram coisas que ao longo do tempo nós tivemos que ir vendo e modificando porque era preciso, não é? Para não destruir tudo logo do início. Sim, e também eu acho que vocês, como fizeram tanta preparação inicial e pesquisaram tanto, também já havia muitas coisas que conseguiram acertar logo à primeira por causa disso, não é? Vai sempre haver algumas coisas que vão bater certo, mas essa parte da pesquisa isso ajuda bastante porque nós nunca tínhamos viajado de autocaravana, na verdade. E não tendo essa percepção também não sabemos às vezes o que é que poderá ser necessário na viagem ou o que é que é o básico e nós se calhar não sabíamos. Por exemplo, essa parte de fechar as gavetas. Nós tínhamos um sistema em que pensámos que aquilo iria funcionar. Pronto, não funcionou. E então instalámos um sistema mesmo de tranca e que agora funciona bastante bem. Sim, eu estava a pensar a nível de custos. Ou seja, portanto, vocês viviam na Alemanha, eu não sei muito bem como é que era o custo de vida em Ulm, onde vocês estavam. Se era muito caro ou não, a nível de casas e coisas assim. Nós vivíamos no sul, entre Munique e Stuttgart. Sim, Munique é a cidade mais cara da Alemanha, o norte é normalmente mais barato, mas os salários também são mais altos no sul. O custo de vida
era ok, nós recebíamos mais, mas também, por exemplo, na renda da casa gastávamos mais, porque também precisávamos de aquecimento, pagar certas coisas, por exemplo, na Alemanha tem que se pagar ao condomínio para uma pessoa poder limpar a neve, por exemplo, à frente, como nós vivemos num prédio, esse tipo de serviço tem que ser pago, por exemplo, se alguém tiver uma vivenda, ou ele limpa a própria neve, ou então pede a alguém. Pronto, esse tipo de custo é mais caro na Alemanha, mas, por exemplo, o supermercado, isso achamos ao mesmo preço, às vezes mais barato. Certos produtos, por exemplo, de beleza e isso tudo é mais barato na Alemanha. Depende, o que é um bocado ridículo, por assim dizer, em relação ao nível de vida em Portugal. Já me estou a perder um bocadinho qual era a Não, era se sentiam diferença entre, portanto, essa vida que vocês tinham na Alemanha, não é, a nível do custo, e o que têm agora com a carrinha, porque, pronto, estás a dizer que a nível do supermercado é mais ou menos igual, certo? Mas vocês agora não têm propriamente, não têm renda, certo? Não têm assim essas coisas, e estava-me a questionar se o custo de vida seria mais ou menos igual ou não sei, não faço ideia como é que é, porque vocês, como têm a carrinha, têm de pagar todas as coisas relacionadas com a carrinha, seguro e essas coisas, não é? E eu não sei se a diferença de preço acaba por ser mais ou menos igual ou não. Não, é muito menor, não é? Viver numa carrinha, nós não precisamos de pagar renda, se calhar a renda que pagávamos lá era mais caro do que o que nós gastamos no mês inteiro. Sim, é mais, quase o dobro. Portanto, nós somos bastante poupados, sempre fomos, não poupados ao limite em que não vivemos certas experiências porque estamos a poupar, não se trata disso, mas onde nós gastamos o dinheiro é onde nós sentimos mais prioridade. E então nós também cozinhamos sempre na carrinha, nós nunca vamos a restaurantes, sempre foi assim, sempre nós viajávamos bastante na Alemanha e sempre alugávamos um apartamento, um Airbnb ou assim, com cozinha, ou mesmo um quarto em que tivesse uma cozinha partilhada e sempre cozinhámos e assim poupávamos bastante. E mesmo na Alemanha nós também nunca fomos pessoas de comprar muita coisa, a nossa casa alugada estava quase vazia. Sim. E o dinheiro que guardávamos algum e o outro dinheiro era para viajar. E pronto, numa carrinha quais são os custos? É o imposto anual, que para nós é cerca de 60 euros, não é muito. Depois é a gasolina, ou o diesel, né, combustível, que vai depender dos quilómetros que se faz por mês. Alguns meses nós viajamos bastante, outros estamos mais parados, por exemplo, agora temos estado mais parados ultimamente, porque estamos a escrever o e-book, tivemos um mês parados, por exemplo, e esse mês tivemos uma poupança ainda maior. O facto de cozinharmos na carrinha poupa-nos imenso dinheiro e é esses os nossos custos, é comida e sim, os custos maiores é mesmo a alimentação e gasóleo. Temos eletricidade grátis. Sim. A água é praticamente grátis. Sim. Também, a maior parte das vezes. Nós evitamos parques de campismo, portanto, raramente pagamos por um parque. Raramente, nunca pagamos. Exato, nunca pagamos por um parque, portanto, é sem dúvida um custo de vida mais baixo daquilo que nós tínhamos antes. Mesmo se nós vivêssemos em Portugal, iria ser um custo mais baixo daquilo que viveríamos aqui. Portanto, sim, é sem dúvida, pronto. Nós também, como temos um estilo de vida mais minimalista, mais simples, não gastamos tanto, mas realmente é muito mais barato viver numa carrinha porque não temos certas despesas que teríamos numa casa, é sem dúvida. Agora a questão era, se calhar se vivesse numa carrinha na Alemanha ou aqui, se calhar na Alemanha até era mais barato, porque a gasolina, por exemplo, é mais barata lá. O combustível é muito mais barato e os supermercados é mais ou menos o mesmo ou mais barato. Portanto, acredito que até fosse mais barato para nós. Pois, sim. E vocês agora, vocês estão em Portugal, estão aí bem no norte, estão a ver se escapam para a Espanha? Sim, estão apontados porque é que não tem tempo em Portugal, ou por semana às vezes temos de parar 3, 4 dias, outras semanas viajamos uma semana inteira. Nós queremos viajar ao nosso ritmo, ver as coisas bem, ver tudo. Por exemplo, aí há 2 dias estávamos na montanha, tivemos lá 2 dias na serra, no meio do nada. Éramos só para estar lá umas horas ou um dia, acabamos por estar 2 dias porque gostamos do sítio e essa é a grande vantagem, que nós viajamos ao nosso ritmo, fazemos o que queremos, quando queremos e como queremos, é o nosso lema. Mas sim, tem uma liberdade completamente diferente. Exatamente. O objetivo é depois realmente entrar na Europa por Espanha. Sim. Nós vamos começar pelo norte de Espanha e fazer toda a costa litoral da espanhola, sim, depois entrar nos picos da Europa e continuar por aí. Portanto, a nossa estadia em Portugal já está a ficar curta. Sim, prevemos que, portanto, agora estamos em meio de julho, prevemos que em agosto já estaremos em Espanha. Portanto, 2, 3 semanas e devemos estar em Espanha. Sim. Mas pronto, os nossos planeamentos são sempre, pode ser às vezes uma semana, pode ser um mês.
é sempre relativo. Sim, isso é ótimo, vocês têm toda a liberdade para o fazer e eu acho que deve ser uma sensação maravilhosa. Sim. Poderem decidir, hoje vou ficar aqui mais uma noite, ou já estou farto de estar aqui e vou-me embora. Deve ser mesmo incrível. E vocês já têm assim algum roteiro mais ou menos pensado dentro da Europa? Que país querem visitar com a vossa carrinha? Sim, portanto, eu como sou fotógrafo, já há muito tempo que fui sempre marcando sítios que queria ver. E, portanto, sítios que eu quero fotografar são sempre sítios bonitos de ver. A minha fotografia é de paisagens urbanas e naturais e nós queremos ver mais a parte natural, não tanto a parte das cidades, se bem que visitamos muitas cidades. Queremos escapar às capitais ou às maiores cidades dos países, porque é sempre mais difícil viajar com o carrinho. Mas sim, temos um roteiro mais ou menos delineado. Em Portugal já tínhamos muitos sítios. Nós andamos mais ou menos agora aos Esses, aqui no Norte. Tem sido um bocado mais complexo, há muita coisa para ver. O Sul tem muita coisa para ver, mas é mais pela costa e pronto, é um caminho mais delineado que fizemos. E sim, agora como a Andrea disse, é pela costa litoral espanhola toda, depois ali os picos da Europa se cavamos um bocadinho mais para dentro de Espanha, mas não muito, e depois o nosso objetivo era ir para norte, na verdade, ir por França e depois talvez o Reino Unido, ou os países nórdicos, mas como demorámos mais em Portugal do que estávamos à espera, se calhar vamos para sul para apanhar um inverno mais quente, porque nós sabemos o que é a neve e sabemos o que é viajar com carro ou com carrinha lá e queremos evitar. Exatamente. Exato. Frio, neve, gelo, queremos evitar. Sim, eu imagino que não deve ser fácil estar na carrinha com neve lá fora. Mesmo vocês isolaram aquilo, certo? Com as espumas e não sei o quê. Vocês não apanharam assim no inverno muito, muito frio, pois não, dentro da carrinha? Nós apanhámos uns dias frios no inverno. Sim, foi só uns dias. Sim, mas não é nada que não se passe. Temos o edredom e o isolamento também ajuda. A parte que não ajuda tanto é os vidros na parte de trás da carrinha, em que temos de tratar dessa parte, se calhar meter lá um tipo de isolamento, uma proteção. Mas era bom ter um aquecimento, é verdade, mas ainda não sentimos a necessidade mesmo de usar. Pelo menos em Portugal, não sabemos, ainda não temos a experiência lá fora, não é? Não sabemos como é que vai ser, mas em Portugal o inverno passou-se muito bem. Nós não apanhámos quase sempre sol, portanto eu acho que foi um inverno muito solarengo. Pouca chuva, pouco frio, portanto não sentimos muitas dificuldades. Acho que estamos a sentir mais dificuldades com o calor do que com o frio. Estava a pensar se ficava muito quente lá dentro, não é? Como estão vocês os dois e como está calor lá fora, se aquilo lá dentro não ficava assim muito quente. Depende, por exemplo, nós temos a parte da frente isolada da parte de trás. E isso ajuda bastante. Às vezes está um bafo enorme lá à frente e cá atrás temos alguma circulação de ar, porque abrimos a porta do lado, abrimos a claraboia, as portas de trás e há circulação. Mas o nosso problema, por assim dizer, é que nós precisamos carregar os painéis solares. Então temos de ter a carrinha ao sol. Metade ao sol, sim. Em certos sítios não há correr de ar, mas sim, à noite tivemos agora uns problemas, mas nada que a claraboia não ajudasse a haver alguma circulação. Sim, não. Por exemplo, agora no calor deixamos sempre durante a noite a claraboia aberta para não morrermos lá dentro, basicamente. Mas sim, o isolamento ajuda a manter a temperatura dentro da carrinha. Portanto, se estiver quente dentro da carrinha, vai permanecer quente. Vai manter o calor. É assim, nós sentimos mais dificuldades naqueles dias em que fez aí 40 e tal graus. Sim. Aí foi mesmo mais complicado, mas acho que raramente vamos apanhar esse tipo de temperaturas também na Europa, esperemos pelo menos, e assim temperaturas de 30, 35 vai-se passando bem, nada que não se passa aí numa casa às vezes normal em Portugal, não é? Sim, até porque os prédios em Portugal a maior parte não é assim muito bem isolada também, portanto exatamente. Acaba por ser quase o mesmo. E como a Andrea disse, o objetivo é estar fora da carrinha, não é estar dentro da carrinha. Sim. Então, sim, se tiver muito calor, nós pomos as cadeiras lá fora, à sombra, bebemos uma cerveja e pronto. Ou vamos nadar uma praia fluvial, ou então se vamos trabalhar, estamos sempre numa biblioteca ou no McDonald's. Sim. O pior às vezes é o nacho, naqueles dias em que teve cerca de 40 graus ou mais, nós metemos a carrinha à sombra. Pronto, aí teve mesmo de ser. Tivemos pouca produção elétrica, mas teve mesmo de ser. Sim, vocês, eu sei que vocês na Alemanha também já não tinham assim muita coisa, muitos bens materiais, mas quando foram para a carrinha tiveram de diminuir as coisas que tinham ou conseguiram pôr tudo o que tinham lá dentro? Não conseguimos. Aliás, nós quando saímos da Alemanha já fizemos uma redução muito grande. Apesar de não termos muita coisa, já fizemos uma redução muito grande daquilo que nós tínhamos. Sim, é incrível a quantidade de porcaria que uma pessoa vai acumulando dentro de uma casa.
Nós, assim, nós vendemos muita coisa e demos muita coisa, porque algumas coisas nós não conseguimos vender. Conseguimos voltar para Portugal com 23 caixas. Pronto, dessas 23 caixas, uma delas era material para a carrinha, portanto, os painéis solares, por exemplo, nós trouxemos da Alemanha. Outra era uma árvore de Natal, que a Andréia não se conseguiu desfazer. Não consegui desfazer da minha árvore de Natal, mas pronto. E depois dessas 21 caixas, nós tivemos que fazer outra seleção daquilo que nós iríamos pôr realmente dentro da carrinha. E assim, olhando para trás, eu acho que nós trouxemos coisas a mais mesmo assim. Sobraram caixas, ainda sobraram algumas caixas, ficaram guardadas, mas eu sinto que há algumas coisas dentro da carrinha que nós temos e que se calhar não precisávamos. Sim, houve utensílios de cozinha que trouxemos, que às vezes não utilizamos, há muita coisa, uma máquina para fazer massa italiana, temos um espaço limitado, tem que haver uma maior gestão de roupas, pronto, não há tanto espaço para isso. Sapatos, por exemplo, ténis, pronto, esse tipo de coisas temos que reduzir ao máximo. Foi mais esse tipo de coisas que ficou dentro das caixas. Sim, foi Livros, muitos livros, trouxemos muitos livros. Eu leio bastante. Livros ficaram para trás. Não, ficaram para trás, mas em Portugal. Sim, ficaram não ficaram guardados, na Alemanha. Não ficaram para dentro da carrinha, mas... Nem eu deixaria que ficassem na Alemanha. Mas sim. Eu percebo-te, Luís, porque eu e os livros também é a mesma coisa. Não iria abandoná-los, coitadinhos, e guardá-los num sítio qualquer. Eles para mim é como se tivessem vida. Gosto de vê-los na prateleira, agora não os posso ver, mas... Estão guardados. Estão bem guardados. E estava a pensar também, porque vocês estavam a falar aí na questão da roupa. Como é que vocês lavam a roupa? Isso é uma resposta muito simples. Sim, muita gente nos pergunta e não é assim tão complexo, não é? Vão aquelas lavandarias. Exato, Sim. Nós usamos as lavandarias self-service, há em todo o lado. Em Portugal já há muitas, é super fácil encontrar. Nós, por acaso, reparámos que não lavamos muitas vezes a roupa como se estivéssemos numa casa. Lavamos mais ou menos uma vez por mês e às vezes nem tanto. Sim. Conseguimos... Agora, se calhar, no verão temos que lavar um bocadinho mais. Sim, se calhar agora no verão utilizamos mais a roupa, temos que lavar mais vezes, mas uma vez por mês, não é assim também uma grande despesa e conseguimos gerir bem essa parte de lavar a roupa. Pronto, normalmente os custos há 8 euros para lavagem e para aí uns 6 euros para secar a roupa, portanto 14 euros por mês para aí para tratar da roupa. Exato. E normalmente quando tratamos é logo tudo, toalhas, lençóis, tudo, e então fica tudo despachado. É a maneira mais fácil que nós encontramos de lavar e secar a roupa. Sim. Nós ainda pensámos em alugar um apartamento, por exemplo, no Airbnb, e poder utilizar a energia e ainda lavar a roupa e secar, mas achamos que os preços são muito mais altos também e não há necessidade disso. Não há necessidade. E pronto, nós vamos ser realistas, não é? Há muita gente que se calhar não consegue pensar em utilizar a mesma roupa mais do que uma vez, mas aí temos que ser um bocadinho mais abertos nessa parte em que as roupas têm que ser reutilizadas, não é? Senão passamos todas as semanas a lavar a roupa e seria muito complicado. Pois, ficava assim um custo bastante mais elevado, não é? Sim. Se tivessem todas as semanas a lavar. Eu calculei que fosse isso, que fosse essas lavandarias, porque elas agora começam a aparecer em muito sítio. Vocês sabem se no resto da Europa também há? Eu não tenho ideia. Na Alemanha havia muitas. Nós temos mais noção na Alemanha havia bastantes. Eu acho que na Europa não será um problema, realmente. Em Portugal é que antigamente não havia muitas, mas agora já é praticamente uma em cada cidade, portanto é bastante fácil. Qual é que é assim a coisa mais, não sei se vocês têm assim uma coisa que vocês considerem que seja mais difícil de viverem na carrinha, ou é tudo fácil? E bonito. Não é fácil. Nós somos bastante simples e somos descomplicados, não somos, mas uma coisa mais difícil na carrinha. Ou que tenham saudades de algo que tinham em casa, que agora não têm. O espaço é sempre mais limitado, não é? O nosso corredor é muito pequeno, se podemos considerar um corredor. Nós tem 40 centímetros e era o espaço mínimo em que sentimos que conseguíssemos passar. Só cabe uma pessoa no corredor. O Nacho realmente é um bocadinho mais complicado e depois tem lá a ração dele, mais a água e pronto, tem que se tirar daqui umas coisas e depois para passar.
é sempre mais complicado gerir essa parte. Depois é a parte de despejar as águas, talvez seja mais complicado. Sim, a parte de tomar banho também é mais trabalhosa, em que, por exemplo, nós temos a nossa cabine de duche é também um espaço de arrumação durante a viagem, então para tomar banho nós, em vez de demorarmos se calhar 5 minutos, como toda a gente, em que entra dentro da casa de banho e sai, ou para pessoas que demoram muito mais e usam muito mais água, nós temos que ser aí muito contigo, sempre fomos. Temos de tirar as coisas, depois temos de tomar banho, depois temos que secar, temos que pôr o tanque, temos que meter o tanque lá em baixo, exato. Depois temos que secar a casa de banho toda para voltar a meter as coisas lá dentro. Isso demora talvez 1 hora para nós os dois tomarmos banho, quando se calhar demoraríamos 10 minutos numa casa. Sim, o que é mais complicado numa carrinha é que há uma logística diferente por causa da falta de espaço, não é? Ou tomar banho, ou despejar, ou encher as águas, porque temos que procurar um sítio para encher a água, temos que procurar um sítio para dormir. Portanto, todas essas pequenas coisas ocupam bastante tempo do nosso dia. E isso às vezes é um bocado, não digo estressante, mas temos que pensar todos os dias um bocadinho. O que se calhar numa casa nós não vamos pensar onde é que nós vamos dormir, temos um quarto para dormir, ou não vamos pensar onde é que nós vamos buscar água porque temos água da canalização. Então é mais essas as diferenças, mas temos também meter tudo um pouco em perspectiva. Uma pessoa numa casa também, por exemplo, se vai limpar a casa, demora se calhar uma tarde inteira. Nós aí se calhar somos mais rápidos, apesar de pronto, não temos muito espaço, é verdade, mas se bem que pronto, tem que haver algum gerenciamento ali a passar naquele curto espaço nós os dois ocupamos muito espaço, né? E as coisas têm que dar um lado para o outro. Sim, basta estar uma coisa fora do lugar, parece que a carrinha já está... Exato. Pois, sim, eu acho que é mais fácil, num espaço assim tão pequeno, pegar nas coisas e ir arrumando logo, porque se começam a acumular, fica assim com um aspecto muito mais cheio e desarrumado. Exatamente. Mas pronto, é essa a parte que nos ocupa assim mais, a parte mais trabalhosa. Chata, exatamente, é a parte mais chata, mas de resto não temos assim muitas razões de queixa. Deste modo de vida, sim. Não nos sentimos sequer inseguros dentro da carrinha. Aliás, nós estamos dentro da carrinha e é como se nós estivéssemos em casa. Às vezes nem reparamos que estamos num estacionamento. Sim, às vezes acordo e não sei bem onde é que estou, depois onde é que eu dormi. Claro, nós também, como temos assim uma perspectiva diferente e somos mais flexíveis, não nos importamos com certas coisas, porque se calhar para outra pessoa que se importasse, se calhar seria mais difícil. Então, sim, este modo de vida não é para toda a gente, não é? Mas é fácil, para nós é fácil. E essa parte das águas não é assim tão complicada porque há muitos sítios onde há e com aquela aplicação que dissemos, nós quando vamos para um certo sítio já sabemos que vamos para aquele sítio dormir, mas se chegarmos lá, porque a aplicação tem comentários e nós vamos lendo os comentários a ver se há algum problema ou não, e já sabemos onde encher as águas, já planeamos se calhar com alguns dias de antecedência, temos aquele sítio onde podemos ir encher águas e depois vamos para outro sítio, e essa parte é fácil para nós. Sim, e também com o tempo e com a prática vai se tornando cada vez mais fácil. Vocês, à medida que forem viajando mais, isto aqui nada já está tudo no automático. Aliás, já deve estar quase tudo no automático. Sim. É quase cada um tem as suas funções. Pronto. Sim, é verdade. Andréia, não tem quase nenhumas funções, mas pronto. Sim. Está ali, então estavas a alegrar o dia, não é? Também. Exatamente. Andréia, estavas a falar na questão da segurança e que se vocês se sentiam seguros lá dentro. Não houve assim nenhuma situação que não se tivessem sentido seguros? Eu acho que não. Também vocês... já tivemos alguns episódios engraçados. Mas, sim, aí há umas 3 semanas, por exemplo, encostaram-se à nossa carrinha enquanto estávamos... Nós temos o hábito de à noite ver Netflix ou HBO, temos assim uma série. E encostaram-se à nossa carrinha. Não é que haja algum problema grande, porque eles estavam só a falar e não estavam a fazer muito ruído, mas nós começámos a sentir a carrinha a vibrar. Pronto, a Andreia foi lá fora e como a carrinha passa bastante despercebida, a Andreia abriu a porta e eles até saltaram de susto. Estava à espera. Mas assim, em termos de segurança, sentirmos inseguros nunca aconteceu. E nós temos uma regra, mais ou menos uma regra, que é: se nós não nos sentimos bem num sítio, nós mudamos de lugar. Sim, houve situações em que olhámos, se calhar aqui pronto, não será o local desejado. Então, pronto, mudamos de lugar e até agora nunca tivemos problemas. Sim, nunca tivemos assim grandes problemas, mas pronto, como já disse também, a nossa experiência é aqui em Portugal e não acho que seja assim muito inseguro. Às vezes, durante a noite os ruídos, por exemplo, às vezes já há pessoal, pronto, gosta de ir ali com os carros e fazer uns espiões ou assim. Esse tem sido o nosso maior problema aqui no Norte, é o tuning, mas não nada que seja
com a nossa segurança, nunca nos sentimos ameaçados ou que sentimos a necessidade de nos protegermos. Sim, vocês também, como estavam a dizer no início, a carrinha está um bocado descaracterizada, não é? De fora não conseguem perceber que vocês estão lá dentro, até fizeram aquela divisória mesmo entre os lugares da frente do condutor e depois a parte de trás. Isso também se calhar ajuda, porque podem pensar que não está ali ninguém, não é? Exato. De facto, visto de fora não parece que estão lá pessoas dentro. Sim, um olhar mais atento consegue ver que está lá uma porta, porque a madeira está pintada de branco já de propósito, mas pronto, um olhar mais atento consegue ver que só tem 2 lugares em vez de 3, mas assim, se uma pessoa olhar repentinamente... Sim, não se nota. E isso tem a sua vantagem, mas também tem a sua desvantagem, como dissemos ao bocado, que as pessoas não notam que está ninguém lá dentro. É demasiado à vontade, às vezes. Sentem-se à vontade. Nós gostamos assim de ser discretos. Sim, às vezes ouvimos certas conversas fora da carrinha, porque as pessoas não sabem que estamos lá. É engraçado. Sim. E já houve pessoas que perceberam e que vos perguntaram sobre a vossa vida, ou isso não aconteceu? Nós, quando estamos estacionados ao pé de outros autocaravanistas ou de outras carrinhas também, normalmente falamos uns com os outros e vemos as carrinhas uns dos outros. Sim. Isso aconteceu mais na costa litoral, porque há muito pessoal do surf. No interior de Portugal nós andamos quase sempre sozinhos. É uma triste realidade, mas foi bom para nós enquanto viajantes, mas não há muita gente ali, não é? Sim. Tanto a viajar como a viver, às vezes. Mas sim, só mais nessas situações é que nós conectamos com outras pessoas. Já aconteceu, por exemplo, em Amarante, uma família que veio ter connosco e começámos a falar e nós mostrámos a carrinha. Aliás, eu é que meti conversa que eles estavam a perguntar se era perigoso. Não é nada perigoso, e depois pronto, fomos um bocadinho de conversa. Até fomos lá. Houve um rapaz que também tem uma carrinha mais pequena que a nossa e viaja só nas férias e aos fins de semana, em que foi a única pessoa até agora a reconhecer-nos. E não sei bem, pronto, ele viu a carrinha e depois mandou-nos mensagem a perguntar se éramos nós. E pronto, conhecemos, era um rapaz muito simpático, o Adriano. Pois, a semana passada, por acaso, houve agora um rapaz que também nos viu, mas não tinha a certeza. E agora mandou uma mensagem, até foi hoje ou ontem, e por acaso ele tinha reparado em nós, mas ainda ninguém nos reconheceu. Quase. Sim, não. Mas, tal como a André disse, estou tendo conversa com outros autocaravanistas. As pessoas ficam curiosas, obviamente, se nós tivermos a carrinha aberta, com as portas abertas. As pessoas olham lá para dentro e ficam curiosas e... Sim, às vezes acontece, as pessoas olham e depois olham outra vez. Será que eu vi bem? Aquilo é mesmo uma casa? Fica assim boca aberta a olhar. Eu acho que também muita gente fica com vergonha de vir ter connosco ou não nos quer incomodar. Pronto, eu também percebo, porque eu também sou assim, portanto eu não iria nunca. Ai, desculpa, deixei a sua casa. Eu sou assim mais social nessa parte. Eu às vezes é que me meto conversa e olha, anda cá ver e não sei o quê, e começa a misturar tudo. E depois a Andréia, que está despercebida, começa a... está às vezes de roupa interior. Olha, Andréia, veste aí que temos aqui. Não, mas é giro também porque nós conhecemos outras pessoas pelo caminho, então, e outras pessoas que têm o mesmo estilo de vida que nós. Sim, o mesmo estilo de vida, mas há pessoas que fazem completamente coisas diferentes da nossa. Por exemplo, encontramos em Alcotim um alemão que já viajava há mais de 40 anos de carrinha, não na mesma carrinha e em diferentes continentes, e pá, ele já tinha 70 anos, mas parecia um senhor muito mais novo. É pá, uma perspectiva de vida como a nossa, e queria continuar a viajar. Agora estava em Alcotim, ele gostava muito daquela zona, depois voltava para a Alemanha, depois andava para a Espanha. Ele agora já só queria estar na Europa. Depois conhecemos há pouco tempo também um casal brasileiro, ele veio ter conversa connosco e era muito interessante porque eles tinham uma filha de 13 anos, que às vezes as pessoas dizem é impossível viajar com uma filha ou com filhos e não sei o quê, por causa da escola, mas pronto, o que eles fazem é a cada semestre ela estuda no sítio onde eles estão. Estiveram no Chile, ela teve a estudar lá. Depois viajaram durante todo o semestre e agora estavam em Portugal, queriam matriculá-la numa escola portuguesa, viajar também dentro de Portugal enquanto ela estudasse, quando acabar, viaja outra vez. Mas por acaso acho que eles queriam que ela terminasse o ensino básico, acho eu. Mas pronto, era muito interessante porque não é um impedimento ter família, não digamos que serve de desculpa, é mais difícil, é verdade, e ela aprende tanta coisa, ela fala 3 línguas ou mais, inglês, espanhol, e acho que é uma experiência de vida que ela ganha. E nós também ganhamos a experiência, um bocadinho da experiência das outras pessoas. Exatamente, é muito interessante, é a melhor parte. Olhem, e como é que vocês conciliam o trabalho com essa coisa de andarem a viajar de um lado para o outro? Nós ainda estamos a descobrir como é que nós
conciliar as duas coisas. Não é bem descobrir, mas é descobrir a melhor forma. É a parte mais complicada, não é? Já sabemos os sítios onde podemos trabalhar, mas não é só a internet, é a velocidade da internet e não tanto de download, é de upload. Temos que fazer o upload de vídeos, eu também vendo fotografias e vídeos e isso consome muita internet. Não podemos com a nossa internet do telemóvel, ou mesmo aquela internet móvel que às vezes compra-se pacotes, teríamos que comprar muitos pacotes para poder suprir as nossas necessidades. E outro problema que nós temos é que nós temos muito material de trabalho em atraso e então estamos a tentar apanhar um bocado para estarmos em tempo real em viagem, não é? No YouTube, por exemplo, estamos muito atrasados com os vídeos. E então, apesar de publicarmos 2 vezes por semana, o que é muito difícil em viagem. Nós somos bastante regulares, mas mesmo assim é muito complicado. Envolve algum tempo, disponibilidade, portanto às vezes nós temos que parar 2, 3 ou mais, às vezes trabalhamos uma semana para tentarmos dar vazão a todo o trabalho que nós temos. Sim, porque não é só os vídeos, eu trabalho em fotografia, eu trabalho em vídeo, depois tivemos o e-book e nós estamos sempre à procura de novas maneiras de poder rentabilizar a nossa viagem. Temos muitos projetos na cabeça, alguns já estão a começar e estão um bocado incompletos agora, outros nós queremos começar. Tem sido essa parte mais complicada, trabalhar e viajar a tempo inteiro, nada que não se possa fazer, mas sim, se nós só viajássemos, já teríamos muito mais à frente na viagem, claro. Sim. Mas como temos essa parte, não sentimos uma obrigação, a parte mais complicada de gerir, porque no fundo nós estamos sempre a trabalhar, mesmo quando estamos a viajar, estamos a filmar, às vezes é que temos um ou outro dia em que dizemos, ok, hoje não filmamos, hoje é só mesmo para relaxar. Às vezes é difícil fazer essa pausa entre trabalho, porque as pessoas pensam, viajar, pronto, isso é só para apanhar sol e estar aí a nadar nas praias, isso não é bem assim. É muito trabalho e nós às vezes queremos desconectar um bocado também das redes sociais e isso, nós trabalhamos nisso, às vezes no nosso tempo livre não queremos estar no telemóvel, queremos estar um bocadinho. Sim, não é fácil fazer essa gestão, mas acho que com o tempo nós vamos conseguir ver qual é a melhor forma para nós conseguirmos gerir isso. Vamos ver, não sabemos ainda. Sim. Eu imagino que, tendo em conta a qualidade da internet que vocês apanham, que devem demorar imenso tempo a fazer upload dos vídeos para o YouTube. Sim. Muito tempo. Já aconteceram episódios engraçados em que tivemos de estar fora de um continente, à meia-noite, a fazer o upload durante uma hora, em que tinha que aguentar. Já tivemos também dentro do Intermarché 2 horas a tentar fazer o upload, não vi mais nada. Depois o pior é quando aquilo faz o upload e depois dá erro e temos que fazer outra vez. Às vezes perdem-se tardes inteiras a tentar fazer o upload. Sim, isso. Nós achamos que isso é uma perda de tempo às vezes. Sim, porque nós editar... a procura de internet para fazer é horrível. Às vezes demora horas só para fazer o upload de um vídeo. O que agora aprendemos é meter no telemóvel e assim não precisamos estar a gastar a bateria do computador, que é mais difícil de carregar. Pronto, mas é assim, é realmente a parte mais complicada fazer. É chato. Nós, por enquanto, temos conseguido. Sim, nos outros países não. Sim, vamos ver. Sim, vamos ver como é que é o acesso à internet, não é? Porque vocês estão dependentes disso. Mas eu acho que à porta da maior parte, assim, de alguns centros comerciais e de algumas cadeias de cafés e isso, que vocês conseguem a internet. Exato, só que como nós dissemos, nós queremos também estar na natureza e aí é que é mais complicado. Então o que é que fazemos? Sempre que vamos para a natureza, por exemplo, agora vamos para os Gerês, na próxima semana. Já sabemos, então estamos a tentar já programar os vídeos todos durante uma semana ou 2 e já não temos essa preocupação, porque isso é o mais complicado, é que nós, temos que fazer upload, temos que ir outra vez a uma cidade, temos que estar lá a trabalhar no Burger King, no McDonald's, na biblioteca, whatever, nós trabalhamos, e pronto, aí é que é mais complicado. Se nós viajássemos só nas grandes cidades, aí a internet é bastante boa, não é? Depende. Então, como nós temos o upload, é sempre mais complicado. Pois, Porto, exato. Que é uma grande cidade. Não foi no Porto, foi em Matosinhos. Foi numa shopping. Nós demorámos 5 horas para tentar fazer upload de um vídeo. Uau. Porque lá está, é muita gente a aceder. Não consigo. Eu acho que vamos vendo neste tipo de trabalho é ir andando, ir vendo como é que as coisas, um dia de cada vez. Mas isso tem a ver também com programar a nossa viagem, por exemplo. Nós gostamos de viajar durante a semana porque podemos ter os sítios às vezes só para nós. A maior parte das pessoas está a trabalhar, não é? Depois aos fins de semana é que tentamos trabalhar. Só que nós gostamos, por exemplo, de trabalhar em bibliotecas porque há sempre em qualquer aldeia ou vila. Apesar de não haver um McDonald's ou assim, há sempre uma biblioteca. Só que depois as bibliotecas fecham ao fim de semana ou se estão abertas ao sábado, às vezes é só por um par de horas e não chega para trabalhar. Então, em cidades, por exemplo, nós trabalhamos ao fim de semana, quando vamos para aldeias, temos que trabalhar durante a semana em bibliotecas. E nas bibliotecas, apesar de serem boas, a internet é muito lenta mesmo. E então às vezes temos que fazer o upload, por exemplo, nos computadores
computadores do A em que têm internet mais rápida porque têm internet de cabo. Sim. Computadores, por exemplo, não têm entrada de cabo, mas também acho que não poderíamos também facilmente tirar o cabo A. Pois, sim. É só comprarem um adaptador e pode ser que se perguntarem que eles deixem ligar. Sim. Nunca houve muita situação em que nós sentimos ou à vontade de tirar um cabo, Pois, perguntar, porque às vezes as pessoas também estão a utilizar os computadores, olha, claro. emprestar a tua internet para eu conseguir fazer aqui upload do meu vídeo. Exatamente. Eu sei que vocês não me pediram, mas eu gostava que vocês falassem assim um bocadinho do vosso e-book que vocês lançaram. O que é que ele tem? Enfim, contem-me tudo sobre o e-book. Então, nós recebemos muitas perguntas diariamente sobre a transformação, principalmente. Não há muita informação, infelizmente, em Portugal e em português sobre esse tema. Então, nós, como recebemos muitas perguntas, em resposta a isso, nós decidimos criar um e-book onde nós contamos um bocadinho da nossa experiência e todos os detalhes e todas as fases da transformação, o que é preciso desde a legalização, desde a compra da carrinha à transformação, portanto está tudo detalhado lá, valores inclusive, porque aliás, é a primeira pergunta que nos fazem quando é que gostou. É sempre relativo, não é? O que é muito relativo, claro, mas nós no e-book falamos do nosso caso e da nossa experiência. Sim, e também referimos o que é que não resultou para nós, o que é que nós aconselhávamos a não fazer. Por exemplo, nós também, apesar de termos o fogão elétrico, aconselhamos lá, se calhar, podem ter a alternativa desse fogão a álcool, por exemplo, ou a gás, e esse tipo de coisas nós também, não é só da nossa transformação, mas também nós dizemos o que é que não resultou para nós. O objetivo também do e-book é ajudar-nos na nossa viagem também é um e-book que vai permanecer sempre em atualização, portanto, sempre que sentimos necessidade de algum capítulo novo, ou de alguma coisa que não esteja bem explicada, alguma fotografia que não esteja bem explícita. O nosso objetivo é atualizar o e-book e as pessoas que compram recebem o e-book, a nova versão totalmente gratuita. O objetivo também seria, a mais longo prazo, criar também ferramentas para que as pessoas pudessem calcular algumas coisas, por exemplo, o peso da carrinha e isso tudo, mas isso ainda está em banho-maria. O nosso objetivo é a quem quer iniciar um projeto destes e não sabe o mínimo por onde começar. Pronto, o nosso e-book vai ajudar porque tem a informação que nós procuramos quando começamos. É uma grande ajuda para quem quer começar e não faz a mínima ideia. Sim, é um valor muito baixo para o custo real de uma transformação e achamos que é um investimento bom para as pessoas também fazerem, se sentirem necessidade. Ou se quiserem apenas ajudar também. Já houve quem quisesse apenas ajudar, gostou dos nossos vídeos, gosta das nossas personalidades e ajudar na nossa viagem. Comprou o e-book. Isso é ótimo. Muito simpáticas, recebemos e-mails quase diariamente, nós respondemos o mais rapidamente possível, às vezes demora algum tempo, pedimos desculpa, mas tentamos responder a toda a gente. Se houve alguém que não teve a resposta, envie-nos outra vez a mensagem, às vezes pode ficar no spam ou pode ficar esquecido, mas tentamos responder. Ótimo, e estava só aqui para terminarmos aqui a parte do e-book. De facto, a vantagem de terem algo desse género é que as pessoas não têm de procurar em várias páginas da internet até encontrarem o que procuram, não é? Porque muitas vezes o problema é mesmo a procura de informação. E quando temos assim uma ferramenta desse género, está tudo ali num só sítio e não temos de andar à procura e perder tantas horas só a pesquisar coisas que estão ali condensadas. E acho que isso é... Sim, é bom porque o vídeo também serve de complemento aos nossos vídeos. Pode-se ver uma coisa, o e-book serve de complemento aos vídeos. Tu disseste o vídeo. Ao contrário. E servem ambos de complemento um ao outro. E o livro tem 290 páginas, quase 300 páginas, muitas fotografias, muita descrição, a legalização toda, com a nova legalização. Está muito detalhado. Está detalhado, mas se houver alguém que mesmo assim que leia o livro e tenha dicas, nós somos sempre abertos a críticas construtivas, tanto nos nossos vídeos como no livro. Exato. E também foi por causa disso que nós fizemos os vídeos da transformação, porque acho que ajuda também a perceber, as pessoas terem uma percepção daquilo que uma pessoa passa, qual é o processo, porque nós procuramos na internet e o que aparece são vídeo de 2 minutos com um time-lapse e a carrinha já está feita. Não é bem assim na realidade, há muitas dificuldades, há muito cansaço. Sim, é isso que nós queremos nos nossos vídeos, é que sejam realistas e que mostrem também os bons e maus momentos. Portanto, as nossas frustrações, os maus momentos. Já tivemos muitas fugas de água na carrinha, na transformação, em que mostramos tudo, mostramos quase todos os detalhes que eram na transformação e as pessoas conseguem ver mesmo o trabalho que
vai ali a dedicação que é necessária. Sim. E a vossa edição é ótima, eu adoro os vossos vídeos. Muito obrigado. Ali, nós às vezes sentimos, pronto, nunca vai... Agora acho que a nossa personalidade começa-se mais a destacar nos vídeos, mas tentamos que eles também sejam divertidos e nós não cortamos quase nada que não seja, não nos sentimos vergonha. Temos algumas coisas a melhorar ainda, mas... Claro, isso vai ser sempre, não é? Claro. Há quem goste mais de ver a van life, outras pessoas gostam mais de ver a viagem em si. E nós fazemos o que gostamos, mas também gostamos de saber o que é que as pessoas gostam de ver. Olha, já estamos aqui a falar há uma hora e tal. É verdade. Vamos ficar com um podcast de 1 hora. Olha, só para terminarmos, onde é que as pessoas vos podem encontrar? Portanto, nós temos o nosso site, que é travelinspire.pt. Temos também o nosso Instagram e a página do Facebook, que é onde nós estamos mais ativos, para contatarem diretamente por mensagem, que é Travel Inspire PT, e estamos também presentes no YouTube, que também é Travel Inspire, portanto aí fazemos 2 vídeos por semana normalmente, contamos um bocadinho da nossa viagem. Da nossa viagem, do que vemos, algumas dicas também e a nossa experiência, sobre claro. a life. Boa. Muito obrigada por falarem comigo, gostei muito de falar com vocês e de conhecer um bocadinho mais sobre a vossa história. Obrigada, muito obrigado por nos teres contactado e achado que a nossa história era engraçada. Eu, quando quero ver se vos apanho para ir a algures na Europa ou assim, não sei. Esperemos que sim. Se eu for para um sítio qualquer, eu mando-vos uma mensagem. Claro, nós estamos sempre disponíveis também para encontrar com vocês. Há muita gente a perguntar-nos como é que podem ver onde é que nós estamos. Nós, muito recentemente, começámos a meter no Instagram a localização de onde nós estamos. Porque, por exemplo, agora houve o vídeo tomar e as pessoas perguntaram: ei, podíamos ter dito, podíamos nos encontrar. E depois eu digo: mas nós já foi há 4 meses que isso passou. Portanto, no Instagram agora tem estado lá a localização, se calhar passa um bocado despercebido. Sabe onde é que nós estamos. Não nos façam mal, por favor. Pois, exato, põe a localização genérica e depois as pessoas, é só para dizer olá. Sim. Tá bom, então vá. Beijinho. Obrigada, muito obrigado, tudo bom. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado da minha conversa com a Andreia e com o Luís e que tenhas ficado a saber um bocadinho mais sobre isto de converter uma carrinha numa casa. E eu fiquei super entusiasmada para fazer uma conversão deste género, confesso. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de deixar o teu comentário na aplicação onde ouves os teus podcasts ou então envia-me um e-mail para contacto@mundoindefinido.com. Até para a semana e boas aventuras!